Maker, tudo bem? Você sabe o que é e para que serve um divisor de tensão? E o que é que ele tem a ver com esse componente aqui, o potenciômetro? Nesse vídeo de hoje nós vamos ver isso e como calcular os resistores de um divisor de tensão. Vamos ver ainda qual é a utilidade dessa informação quando nós formos usar as portas analógicas do Arduino. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Ferreira, programador, analista de sistemas e apaixonado por eletrônica há muito tempo. Eu queria lembrar que todos os circuitos, diagramas e datasheets desses componentes que nós usamos nas montagens estão disponíveis lá no nosso GitHub. Dá uma olhadinha lá que é muita informação interessante. Quero lembrar também que se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, porque eu não pretendo deixar dúvidas sem resposta. E se você gostar desse vídeo, por favor, curte e assina o canal, para que a gente possa ter mais contatos como esse, ok? Então, vamos lá? Eu vou precisar de um pouco de teoria para continuar o que eu preciso mostrar a partir do próximo vídeo. Vai ser uma teoria muito rápida e muito simples que a maioria de nós já conhece. Então vamos lá. A tensão é sempre diretamente proporcional à corrente. Essa é a famosa lei de Ohm. Isso aqui, desde que dado em volts, isso aqui é dado em ampere, e isso aqui dado numa unidade chamada Ohm. Essa grandeza e essa grandeza são grandezas reais que existem na natureza, e essa aqui é uma grandeza que foi criada para poder relacionar essas duas de uma forma direta. Quanto maior R, menor I. Deixa eu explicar isso para você. Imagina que eu tenho aqui uma tensão que eu mantenho fixa em 5 volts e eu tenho uma determinada resistência aqui, um resistor, e uma corrente. Se eu aumento esse resistor, o que vai acontecer com a corrente para que essa igualdade se continue? Ou seja, se nós temos 5 volts fixo aqui e a nossa resistência aumenta, o que vai acontecer com a nossa corrente para que essa igualdade continue verdade? Ela vai reduzir. Então, subindo a resistência, diminui a corrente que flui pelo circuito. Mas ainda não é isso que importa para a gente agora. Deixa eu desenhar esse circuito rapidinho aqui. Eu tenho uma fonte de tensão aqui. Eu tenho um resistor aqui. Esse circuito é bem conhecido já. Vamos supor que essa fonte de tensão ela tem os mesmos 5 volts. E vamos dizer que esse resistor aqui tem um certo valor, R. Por esse circuito vai fluir uma corrente I que obedece exatamente essa lei, que é a lei de Ohm. Agora, vendo isso na prática, é mais ou menos assim. Meu multímetro está em volts e eu vou medir uma certa tensão que eu coloquei entre esses dois fios aqui, uma certa diferença de potencial, uma certa tensão, e nesse momento gira em torno de 5 volts. Ok. O que eu vou fazer agora com esse circuito é inserir um resistor. Vamos ver qual é a medida desse resistor. Eu vou mudar aqui para ohms, nosso multímetro, e vamos medir aqui a resistência desse componente. 998, 994, 1000. Na verdade, esse aqui é um resistor de 1K. Eu vou pegar esse resistor e vou ligar aqui o mais 5 volts e o GND, que é o zero. Então, nós temos aqui uma diferença de potencial de 5 volts aplicada naquele resistor. O que eu quero saber agora é quantos volts estão caindo nesse resistor. Vamos ver. Eu vou colocar aqui novamente e vou verificar. Olha, existe uma queda de tensão nesse resistor naturalmente de 5 volts. Isso é claro. Se aqui já existia uma diferença de 5 volts, é claro que no resistor está tendo uma queda de 5 volts. Agora, eu quero saber qual é a corrente que está fluindo por esse circuito. Eu vou abrir o circuito e vou ligar o meu amperímetro agora.
Então eu vou colocar o meu amperímetro em 20 mA e vou ligar aqui o circuito para ver o que o amperímetro vai me dizer. Está fluindo uma corrente de 5 mA. Isso é evidente, porque aqui se eu coloco I igual a V sobre R, nesse meu caso aqui, que é igual a 5 volts sobre 1000 ohms, ou seja, 1K, que é igual a 0,005 ampere ou 5 miliampere. Então, na prática, nós vimos que a teoria funciona. É claro, né? Mas o que importa para a gente nesse momento não é isso. Isso aí só foi a introdução da lei de Ohm, que a maioria de nós já conhece. Eu queria agora aprimorar esse circuito e fazer o seguinte. Eu vou pegar um segundo resistor. Esse resistor agora também tem um K, é um resistor exatamente do mesmo tamanho. E vou ligar esse resistor em série com o resistor que já existe. Não importa a direção, mas essa corrente ela flui por um resistor pelo outro para poder sair pelo outro terminal da minha fonte. Primeira pergunta que eu vou fazer. Qual é a diferença de potencial entre esse e esse ponto? Bom, considerando que eu não mexi na minha fonte de alimentação, então entre esse terminal e esse ainda existem 5 volts. A resistência desse circuito deixou de ser 1000 para ser 2000, porque evidentemente esses dois resistores estão em série. Então esse circuito ele seria montado dessa maneira aqui, olha. Minha fonte de alimentação aqui, o meu primeiro resistor, o meu segundo resistor em série. Ok? Aqui eu tenho 5 volts. Aqui eu tenho 1K, posso falar assim? Aqui eu tenho 1K. E aqui eu tenho a minha corrente, que eu não vou calcular de novo, porque eu sei que I igual a 2,5 mA. Se eu dobrei a resistência, a corrente tem que cair pela metade para que essa igualdade continue. É exatamente esse propósito aqui. Enfim, o que me interessa, na verdade, é o seguinte. Eu quero saber qual é a diferença de potencial, qual é a tensão que eu vou registrar se eu coloco o meu multímetro entre esses dois pontos. Eu quero medir essa diferença de potencial aqui. É isso que me interessa. Então, existe uma fórmula, que a minha intenção não é provar essa fórmula, eu adoraria provar, mas eu não quero deixar esse vídeo muito comprido, que diz que a tensão resultante, que é essa daqui, é igual a R2 sobre R1 mais R2 multiplicado pela tensão de entrada, que são 5 volts. Então, se eu tenho aqui R2 igual a 1K e R1 mais R2 igual a 2K, então 1 sobre 2, 2, então significa que essa tensão resultante é a metade da tensão de entrada. Então, se eu coloco os terminais do meu multímetro, coloco o negativo aqui e o positivo aqui, logicamente nós teremos 2,5 volts, exatamente como nós esperávamos. E se eu pudesse mexer nesse valor e nesse valor, eu pudesse alterar esses valores, o que aconteceria nessa tensão que eu estou medindo aqui? Aconteceria exatamente o que essa fórmula manda. Se eu colocar R2, por exemplo, como 1 e R1 como 2, 1 sobre 3 daria 0,33. Então, essa diferença de potencial seria 0,33 multiplicado por 5 volts. Então, à medida que eu mudo esses dois valores aqui, eu altero a minha tensão de saída nesse ponto aqui do meio. Esse circuito simples, ele tem um nome. Ele se chama divisor de tensão. Então, ele divide a tensão baseada em dois resistores. E existe, talvez, a aplicação mais clássica do divisor de tensão, que é exatamente esse componente que eu vou apresentar para você, que é o potenciômetro. O potenciômetro não é apenas um resistor variável, ele é um divisor de tensão, onde
esses dois terminais aqui, tanto esse como esse, são as pontas do nosso circuito, essa e esse valor aqui do meio, ele muda de acordo com o meu giro, certo? Eu posso descobrir algumas coisas baseadas nesse potenciômetro. Por exemplo, aqui eu tenho escrito que a referência dele é B20K, ou seja, ele é um potenciômetro linear por conta desse B. Se houvesse A, ele seria logarítmico, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. E esse 20K significa que a resistência total dele é de 20.000 ohms. Vamos fazer um teste aqui. Vou desligar esse circuito, não vou precisar mais dele. E vou mudar o meu multímetro aqui para 200K. 200 kΩ, que é o maior valor que eu posso medir. Então eu vou colocar num terminal a minha ponta de prova e a minha outra ponta de prova eu vou colocar no outro terminal e vou ter aqui exatamente o que eu esperava. 19,6, que é quase 20. 20 kΩ. Então, de uma ponta a outra desse potenciômetro, nós temos 20K. Se eu for medir a resistência entre o terminal do meio e um dos terminais, eu vou verificar uma coisa interessante. Vou verificar que à medida que eu giro aqui, a resistência aumenta até que eu consiga algo em torno da resistência máxima, da resistência nominal desse potenciômetro. Ok? Então, essa introdução foi bem básica para que você entenda que esse potenciômetro é um dispositivo capaz não apenas de dividir a tensão, segundo esse circuito aqui, como ele é também capaz de entregar diversos valores de R, diversas resistências diferentes, a depender da posição do cursor, a posição que nós estamos girando isso aqui, ok? Então, no próximo vídeo nós vamos usar isso imediatamente para aprender novas informações sobre o Arduino.